Estamos no estudo do livro de Atos e hoje o tema é a segunda viagem de Paulo. Atos capítulo 15, versículo 1 até o 11 fala disso, mas nós lemos no texto áureo, Atos capítulo 15, versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 15, versículo 36. Assentado mesmo, pode estar à vontade. Que diz assim: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Quando nós vimos no último estudo, nós vimos um concílio de Jerusalém. Hoje, nós já, depois de ter tratado sobre o concílio de Jerusalém, agora o apóstolo Paulo, juntamente com os líderes da igreja de Jerusalém, chegaram a uma conclusão, aonde eles decidiram que não seria obrigado os irmãos gentios lá, que não eram judeus, a se circuncidar para ter salvação. Depois desse concílio em Jerusalém, depois dessa reunião, depois dessa tomada de decisão, agora o apóstolo Paulo e todos os líderes da igreja estão com a carta escrita, com todos os estatutos, com todas as decisões. Agora eles teriam que voltar às igrejas, fazer uma nova visita, e já com a carta para falar para os irmãos: olha, foi decidido assim, foi decidido assim. Os irmãos estavam esperando nas outras igrejas, e eu acho interessante que para isso precisava uma nova viagem. E agora nós vemos Barnabé chamar Paulo e dizer: precisamos fazer uma nova viagem. Primeiro, para visitar as igrejas que vocês abriram, para ver como é que elas estão, para exortar, para incentivar, para aconselhar e também para levar essa resposta para eles, para levar essa carta, levar esse resultado desse concílio que nós tratamos no último estudo. Que a igreja estava passando por algumas dificuldades, estava tendo algumas desavenças dentro da igreja, e essas desavenças precisavam ter sido resolvidas. Agora nós vemos a chegada do evangelho à Europa. Segunda viagem de Paulo não era para atingir a Europa, porém, nem todos os nossos sonhos, nem todos os nossos projetos são os projetos de Deus. Agora, os projetos de Deus precisam ser os nossos projetos. Quando eu vejo aqui, nós destacamos alguns fatos importantes antes de expormos a chegada do evangelho na Macedônia. Eu vejo o primeiro ponto aqui, é uma desavença na liderança. Primeiro teve uma desavença em temas, teve uma desavença na doutrina,
Por quê? Porque alguns líderes fariseus estavam saindo de Jerusalém, pregando para os gentios, usando usos e costumes, tradições, na qual Jesus já tinha abolido na cruz do Calvário. Agora resolvido essa causa, agora nós vemos uma outra desavença na igreja. Agora a desavença estava na liderança. Capítulo 15, versículo 36 a 41, nós vemos aqui Barnabé aconselhar que tomasse consigo João Marcos. Quem foi João Marcos? Se nós olharmos João Marcos na primeira viagem, ele não aguentou nem até na metade da viagem e desistiu. Se lembra que nós mostramos aqui, quando ele chegou lá na Panfilha, ele desistiu, deixou Paulo continuar sozinho. E agora nessa segunda viagem, Barnabé agora começa a preparar a equipe missionária para fazer a segunda viagem, e o nome de João Marcos é citado de novo. Para ir com quem? Com Paulo. Paulo diz: Interessante que, resolvidos os problemas doutrinários que havia perturbado a igreja, problemas doutrinários, era hora de voltar para a segunda viagem missionária. Agora Paulo procura Barnabé e o convida a visitar novamente os irmãos por todas as cidades, nas quais havia anunciado a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, os agricultores, quando nós viemos para Biluína, nós sempre vemos ali uma plantação linda, uma agricultura linda, porém os agricultores sabem, nós também sabemos, entendeu? Quem trabalhou na roça? Olha aí, viu? Não estou sozinho. Os agricultores sabem que ninguém pode plantar a semente para em seguida esquecer-se dela. Ninguém. Se você planta a semente é porque você daqui a um tempo quer ir lá colher fruto. Agora você tem que saber que essa semente tem que estar cuidada. Paulo, na primeira viagem, ele saiu plantando semente. Ele saiu abrindo igreja, ele saiu formando líderes, ele saiu formando obreiros, ele saiu deixando igrejas abertas. Agora ele tinha a responsabilidade de voltar para ver como é que estavam essas igrejas, para ver qual que seriam os problemas que elas estavam enfrentando, qual seriam as doutrinas que estavam tendo dificuldade, qual seriam também as perseguições que estavam enfrentando. Paulo tinha essa responsabilidade de voltar. E ele chamou Barnabé e falou para ele: olha, nós precisamos visitar novamente os irmãos por todas as cidades das quais havia anunciado a palavra de Deus. O missionário não é aquele que vai, abre e deixa. O missionário é aquele que abre e continua ali, ensinando, cuidando, até que tenha alguém à altura, na responsabilidade de ficar ali cuidando, e o missionário continua trabalhando. Não abrimos igrejas para ter só nomes de igrejas abertas. Paulo não saía abrir igreja só para ter no seu catálogo: olha, nós temos igreja aberta aqui, nós temos igreja aberta ali, nós temos igreja aberta lá e acolá. Não, Paulo abria e mantinha, dava alimentação espiritual e dava assistência também corporal. Entendeu? Agora eu vejo que é nesse momento que surge um impasse entre dois líderes. Quais líderes, pastor? Barnabé queria dar uma segunda chance ao seu primo. Se lembra que João Marcos era primo de Barnabé, encontrou lá na ilha, entendeu? E o jovem João Marcos, que havia abandonado, desde quando, pastor? Desde quando passou por Perge, na Panfilha, na primeira viagem missionária. Está lá no capítulo 13, versículo 13. Também, agora Paulo endureceu-se, bateu o pé e disse que não iria levar, e não achava justo, irmão Marcos, levar esse auxiliar que se afastasse desde a Panfilha. Não era justo. Paulo era um camarada que ele não mandava recado. Paulo pegava e pá, ele sofria um pouco, mas ele não queria levar. Paulo não quis levar.
Lê o capítulo... não, deixa aqui, depois nós vamos ler. Paulo endureceu. E é nesse ponto que aconteceu entre Paulo e Barnabé, tamanha desavença que eles não puderam mais caminhar juntos. Barnabé investiu na vida de João Marcos, entendeu? E foi com ele para Chipre, ao passo de que Paulo escolheu Silas. É a partir dessa desavença ali, dessa discordância ali. Irmãos, isso não era uma briga, isso só era uma discordância, entendeu? Paulo não aceitou, Paulo não confiou mais no João Marcos, porque João Marcos na primeira viagem deixou Paulo na mão, e o Barnabé queria investir no João Marcos, queria dar uma segunda chance para João Marcos, entendeu? A ponto de uma equipe sair duas equipes. Às vezes Deus permite uma desavença para que haja, entendeu? Para que não fique tudo no mesmo lugar. Deus permitiu uma perseguição em Jerusalém para que todo mundo saísse de Jerusalém, mas saísse do mesmo lugar. Não foi dividido a igreja. Eles saíram de Jerusalém para pregar o Evangelho, mas quando voltavam para Jerusalém. Agora eu vejo algo interessante: Barnabé investindo em Marcos e Paulo investindo em Silas. Paulo mudou de ideia a respeito de João Marcos, sabe quando? Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, no finalzinho da vida de Paulo. Paulo olha e vê João Marcos tendo êxito no ministério dele. Paulo olha e vê João Marcos não mais fraquejando. Paulo olha e vê João Marcos trabalhando. Paulo olha e vê João Marcos ativo, não mais desistindo. Aí Paulo, sabe o que ele fala? Colossenses capítulo 4, versículo 10. Outro já abre Filemon 23 e 24. Colossenses capítulo 4, versículo 10. O que diz lá? Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Olha Paulo agora dando recomendações. Se caso Marcos aparecer lá na tua igreja, entendeu? Receba ele, entendeu? Antigamente, aqui no comecinho, agora nós estamos falando, Paulo não estava apostando muito no Marcos, Paulo estava inseguro com Marcos. Agora lá na frente, nós vemos Paulo recomendando, Paulo dando boas recomendações de Marcos. O que diz em Filemon 23 e 24? Outro já abre 2 Timóteo 4 e 11. O que diz Filemon 23 e 24? Segunda Timóteo 4 e 11. Vamos lá, vamos folhear a Bíblia aí. Vamos trabalhar com a Bíblia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Agora Marcos é útil. Só que agora é finalzinho do ministério do Paulo, né? Paulo demorou demais para reconhecer o ministério de Marcos. Paulo demorou demais para perdoar aquela fraquejada que Marcos deu lá no começo do ministério dele. Por que será que Marcos desistiu? Por que será que Marcos não aguentou? Paulo era um homem experiente, Marcos não. Paulo era um homem que tinha força, mas Marcos estava começando. Paulo, quem sabe, queria que Marcos acompanhasse Paulo, da mesma maneira que o Paulo andava? Não. Marcos não aguentou, Marcos recuou e Paulo não perdoou. Paulo ficou ali com aquele negócio ali. Quando o Barnabé disse, agora você vai viajar de novo com Marcos, Paulo disse, não vou com Marcos. O Marcos não merece viajar. O Marcos é uma pessoa irresponsável. O Marcos desistiu da primeira viagem. O Marcos não serve para ser obreiro. O Marcos não serve para ser missionário. Vai chegar na segunda viagem, ele vai desistir de novo. Esse talvez foi o pensamento de Paulo. Mas Barnabé não. Barnabé olhava para Marcos, quem sabe dizer assim, não,
é só questão de tempo. Ele vai amadurecer, ele vai ser um bom obreiro, ele vai se fortalecer. Tanto é que Barnabé sai fazer missão com Marcos, e Paulo pega Silas e vai embora. Acharam Filemão 23 e 24? Isso, 23 e 24. Saúde, Epafras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só, Paulo faz uma saudação a Filemão, saudai e meus cooperadores, e ali você encontra o nome de quem? Marcos. Olha o reconhecimento de Paulo para Marcos depois, mais adiante. Pastor, não há um consenso entre os estudiosos de Paulo e Barnabé. Estavam com a razão em dar uma nova chance ao jovem Marcos. O ponto é que Paulo olhava para uma pessoa e perguntava o que ela poderia fazer para o reino de Deus. Paulo olhando para Marcos, quem sabe fazendo essa pergunta: o que essa pessoa pode fazer por reino de Deus? Desistiu na primeira viagem. O que essa pessoa pode fazer por reino de Deus? Esse seria o olhar de Paulo naquele momento. Aí eu vejo Barnabé, olhava para Marcos com outro olhar. O que Deus pode fazer com esse homem no reino de Deus? Paulo olhando para Marcos: não vai comigo. O que uma pessoa que desiste na metade pode fazer por reino de Deus? Barnabé olhando para João Marcos e olha assim: vai comigo, porque o que pode fazer Deus com esse homem no seu reino? Aleluia. Aos olhos humanos, talvez o homem olha para a gente e diz assim: vai parar, vai desistir, vai chegar na metade e vai parar. Mas aos olhos de Deus, o que Deus pode fazer através da tua vida, no seu reino? Falando dessa discordância, eu vejo agora um surgimento de uma nova liderança. Surgimento de uma nova liderança. Agora Paulo sai com Silas. Paulo e Silas acompanhados por Lucas. Lucas não era crente ainda, mas acompanhava Paulo. Entendeu? Conforme se depreende em Atos 16, 10 a 17. Agora Paulo sai com Silas. E nesta segunda viagem, Paulo, saindo daqui de Jerusalém, vai, a primeira chegada é em Derbe, em Listra, tá? Capítulo 16, versículo 1 a 3. Chegaram em Derbe, em Listra, tá? Ali encontraram quem, pastor? Encontraram um jovem chamado Timóteo, tá? O que diz lá? 16, capítulo 1 e 3 de Atos. Lê para nós. Capítulo 16 de Atos, versículo 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra. Aqui, meus amados, Derbe e Listra. Então Paulo saiu daqui, passou por Antioquia, chegou a Derbe e Listra. Pastor, aonde foi que Paulo encontra Timóteo? O tão famoso Timóteo que é falado por nós. Aonde foi que Paulo encontrou Timóteo? O Timóteo era de Jerusalém. Não, Timóteo não era de Jerusalém. Timóteo era aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Agora nós vamos entrar a falar a primeira vez sobre Timóteo no Novo Testamento. O que diz lá? 16, 1 a 3. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Olha só que interessante aqui. Paulo estava vindo de um concílio, que foi tratado nesse concílio, irmã Gabriela, sobre a circuncisão. Será que circuncisa ou não circuncisa? Agora Paulo chega em Listra, em Derbe, encontra um jovem, muito crente por sinal, só que filho de uma mulher judia e de um pai grego. E aí?
Circuncisa ou não circuncisa? Né? Mas Paulo estava vindo com a carta de Jerusalém. Paulo estava vindo com o resultado do concílio. Olha, se você circuncisar, não tem problema. Se você não circuncisar, também não tem problema. Isso não vai interferir na tua salvação. Porém, nós vemos aqui, filho de uma mãe judia e de pai grego. Talvez a mãe era crente e o pai não. Entendeu? A mãe seguia as tradições judaicas, mas o pai não era judeu. Agora eu vejo que ali encontraram um jovem, tá? Moço de bom testemunho, tanto em sua cidade, Listra, como na cidade vizinha, Icônio. Pastor, esse menino não tinha só bom testemunho em casa, tinha bom testemunho fora de casa. Esse menino, é a Bíblia que está dando o testemunho dele, tinha testemunho tanto na sua cidade, porque tem jovem que só dá bom testemunho quando está perto do pai, da mãe, ou do pastor, ou da namorada, ou sei lá. Mas saiu fora, ficou sozinho, só Deus sabe como é que pode ser isso aí. Agora Timóteo, nós vimos a igreja testemunhar a vida dele. É um menino de bom testemunho. É um menino que quando sai sozinho, ele é temente a Deus. Entendeu? Não precisa se preocupar que não vai aparecer nada por aí que daqui a pouco venha aos olhos dos pais ou venha aos olhos do pastor que precisa ser disciplinado, que precisa tratar, que precisa... Não, é um menino de bom testemunho. E Paulo chega nessa igreja, encontra esse jovem lá nessa igreja, põe os olhos nele e se agrada dele. Paulo fala bem assim: tem ministério esse menino. Tem ministério esse menino. E outra, olha aqui, ó, com a vizinhança de Corinto. E Paulo quis que ele o acompanhasse. Paulo investiu nele. Paulo começou a trabalhar com ele ministerialmente. E Paulo começou a trabalhar de uma tal forma que queria que ele acompanhasse Paulo. Olha só. Não quero mais só que Silas viaje comigo. Eu quero que o jovem Timóteo também viaje. Olha a visão do apóstolo Paulo para a juventude. O Paulo acreditava nos jovens. Tanto é que a própria Bíblia diz que a experiência está no idôneo, porém a força está na juventude. Paulo queria ter força junto com ele, viajando com ele. Agora, o que a Bíblia diz? Para não criar barreiras culturais, visto que a mãe era judia e o pai era grego, Paulo, olha só que interessante, com os judeus que já era filho de mãe judia, Paulo instrui que Timóteo fosse circuncidado. Ele instrui, mas não obriga. E na verdade Paulo não tinha problema com a circuncisão, desde que não o impusesse como elemento necessário para a salvação. Mas Paulo tinha ido para Jerusalém com um tema para resolver com a liderança. Olha, a igreja está passando por esse problema lá, essa discussão. E qual é a discussão, irmão Luiz? A circuncisão. Porque os judeus saíram para pregar Cristo fora de Israel, e agora os judeus querem que o povo que não é judeu siga o mesmo ritual da lei do povo de Israel. Mas eles não são israelitas, não são judeus. Agora Paulo fala para Timóteo: olha, circuncida ou não, tanto faz. Isso aí não vai interferir na tua salvação. Por isso que posicionou-se firmemente contra a circuncisão de Tito, que era gentil. Pastor, o que diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 3 a 5? Tito, nós temos um livro na Bíblia com o nome Tito. Agora nós vemos Paulo posicionou-se firmemente contra a circuncisão de Tito. Tito não precisava ter sido circuncidado. Mas por que ele circuncidou? Por causa que os judeus, os fariseus que vieram de Jerusalém, disseram para ele bem assim, ó: falta-te uma coisa, tu não vai ser salvo se tu não ser circuncidado. E pronto, Tito se circuncidou, mas por pressão, entendeu? Não por liberdade. Tito foi circuncidado porque foi pressionado. Ninguém vai entrar no céu pressionado. Só vai entrar no céu os voluntários, aqueles que querem entrar no céu. O que diz em Gálatas capítulo 2, 3 a 5? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se,
E isso por causa dos falsos irmãos que tinham nome intrometido às ocultas para espionar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, a fim de nós porém em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Tito era grego, Tito acompanhava Paulo, Tito foi um obreiro de Paulo, Tito foi um discípulo de Paulo. Paulo não pressionou Tito a se circuncidar, os fariseus circuncidaram, os fariseus pressionaram, mas Paulo não. E Paulo aqui dá testemunho, nem Tito, que acompanha eu pressionei ele a circuncidar. E agora eu vejo que não encontrou dificuldade na circuncisão de Timóteo. Agora Paulo encontra Timóteo e pede: Timóteo, circuncisa. Mas por que Timóteo tem que circuncisar e Tito não? Para não haver um constrangimento na casa de Timóteo. A casa de Timóteo tinha uma mãe judia que seguia as leis e também tinha um grego. Entendeu? Então Paulo aconselhou: não, já que você está seguindo o conselho da sua mãe e da sua avó, então circuncisa, para não deixar elas, entendeu? Mas não é obrigado. Timóteo tinha sangue judeu, se ele quisesse ele podia se circuncidar, e ele se circuncidou, ouviu o conselho, entendeu? Agora Tito não foi circuncidado por razão teológica, Timóteo foi circuncidado por razão cultural, não por razão teológica. Cultura, ele era filho de judia, entendeu? E a mãe desse criança ensinou a ele se circuncidar. Ele ainda não estava circuncidado por causa do quê? Porque o pai não era judeu. E é tão ruim quando você quer ensinar um filho e dentro de casa tem uma pessoa que é cristã e outra pessoa que não é cristã. Aí o filho fica lá, entendeu? Um diz que é pecado e o outro diz: não dá nada não. Só que nós vemos Timóteo seguindo o conselho da mãe e da avó. Por isso que Timóteo era temente ao Senhor, estava na casa do Senhor, entendeu? Timóteo aqui foi circuncidado por razão cultural. Ainda eu vejo que o escritor acerca ao dizer que no caso de Timóteo ser um bom cristão não significava ser um mau judeu, tá? Paulo circuncidou a fim de remover qualquer impedimento para a expansão da causa de Cristo. Ainda o escritor observa que mentes fechadas condenariam Paulo por incoerência, mas havia uma profunda coerência em seu pensamento e ação. Uma vez estabelecidos princípios, tá, de que a circuncisão não era necessária para a salvação, ele estava disposto a fazer concessão em sua prática. O que era desnecessário para ser aceito por Deus, isso mesmo era recomendável para ser aceito por alguns seres humanos. Agora vamos falar um pouquinho de Timóteo. Timóteo possuía um grande legado espiritual, tá? Aprendera as sagradas escrituras, a infância com a sua mãe Eunice. A mãe era judia, tá? A sua mãe Eunice e com a sua avó Loide. 2 Timóteo 1,5, lê para nós. 2 Timóteo 1,5 fala do ensinamento de Timóteo, fala da educação de Timóteo. E da onde estava vindo? Estava vindo de uma pessoa que temia a Deus, tá? Estava vindo de uma pessoa que tinha a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Olha o que a Bíblia diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Está falando para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo. Sabe por que tem uma fé não fingida na tua vida? Sabe por quê?
Primeiro, essa fé habitou em tua avó. Depois, da avó, passou para a mãe. E depois, está em você. Isso é o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Hoje eu estou aqui ensinando meu filho, mas eu fui ensinado pelo meu pai. Uma fé não fingida. E a fé não fingida, meus amados, ela passa de geração a geração. Você vai ensinar teu filho, e vai ensinar o teu filho a ensinar o teu filho, e o filho do teu filho, e vai ensinando. Você sabe, a fé fingida é aquela que você não tem fé nem para você, quanto mais para ensinar um filho teu ou uma filha tua. Aí você não sabe por quê que os filhos não se sustentam. Por quê? Por causa da fé. Que tipo de fé nós estamos ensinando? Paulo está falando que Timóteo tinha uma fé não fingida. Uma fé não fingida, ainda diz, capítulo 3 e 15, lê para nós. De 2 Timóteo. E que desde tua meninice sabes as sagradas letras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja o Paulo falando para Timóteo. Primeiro, da onde veio a tua fé e os teus ensinamentos? Veio do exemplo, veio da batalha, veio da persistência da tua avó, que passou para tua mãe, da tua mãe, que pelo exemplo da tua avó passou para você, e está aí, você está crescendo. Agora, desde quando, irmã Cleusa? Desde quando, irmã Cleusa? Desde a tua meninice. Sabe quando é meninice? Desde criancinha. Desde criancinha. A Bíblia diz: sabes as sagradas escrituras. Entendeu? Ensina o teu filho a saber as sagradas escrituras. E tu vai ver que quando crescer, ele não vai se desviar. Agora é engraçado que quando é para as sagradas escrituras, nós fazemos corpo mole. Para as outras coisas nós investimos pesado, pastor. Mas é o futuro deles. É o futuro do meu filho. Eu tenho que investir numa faculdade, eu tenho que investir no esporte, eu tenho que investir. Pastor, isso não vai dar salvação para os teus filhos. Agora ensina ele nas sagradas escrituras para tu ver. O homem sabe o que ele vai ser. A mulher sabe a que ele vai ser. E quantas portas terão abertas na vida dele por causa da palavra de sabedoria? O que a Bíblia diz? Olha aqui, ó, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. A letras está falando da Torá, está falando dos 10 mandamentos, está falando do Pentateuco. E a gente sabe através de Jesus, porque Jesus também com 13 anos foi levado ao templo para ser interrogado pelos doutores. Nós vimos que a mãe de Moisés ficou amamentando o filho Moisés até que desmamasse. E ali ainda eu fiz uma brincadeira na aula de teologia, que a mãe dizia, quando a rainha pedia, quando a princesa pedia: e aí, o menino já desmamou? Não, ele não quer largar o peito. Na realidade, ela estava querendo passar mais e mais da palavra, porque depois que ele entregasse para a princesa, ela não teria mais acesso ao menino. Entendeu? Jesus também foi levado ao templo, mas era ensinado em casa, era passado em casa. E agora eu vejo Timóteo, Paulo falando que desde a meninice você sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio. Quais são as letras que podem nos fazer sábio? A palavra do Senhor. Por que essas letras nos faz sábio? O que diz João 1:1? Alguém sabe de cor? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que é Verbo? Sagradas letras. Pastor, olha aqui, vai te tornar sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Eu vejo que Paulo chamou ele de filho. 1 Coríntios capítulo 4, 17. Paulo chamou ele de filho. Por que Paulo chamou ele de filho? Por que Paulo chamava Timóteo de filho? Dá uma olhada ali. O que diz em 1 Coríntios
Coríntios 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Sabem por que Paulo chamava Timóteo de filho? Porque o Timóteo era um filho obediente. E nós encontramos nesse versículo aqui a obediência de Timóteo. Quer ver? Olha aqui, ó. Por esta causa vos mandei Timóteo. Paulo confiava em Timóteo. Paulo acreditava no Timóteo, que é meu filho amado e fiel. Entendeu? Para ser amado você precisa ser fiel. Que mais? No Senhor, o qual vos lembrará. Peraí, ele vai chegar lá nessa igreja e vai lembrar alguma coisa. Nos lembrará os meus caminhos em Cristo. Vos lembrará aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Que mais? Como por toda parte ensino em cada igreja. Eu estou mandando Timóteo, que ele vai fazer vocês lembrar aquilo que eu já passei aí ensinando. Timóteo guarda o que ensina. Tem irmãos que não conseguem guardar o que é ensinado. Timóteo guardava o que Paulo ensinava. Timóteo guardava o ensino de Paulo a ponto de Paulo colocar ele como referência. Ó, estou mandando meu filho. E ele vai fazer vocês lembrar do que eu tenho ensinado. Porque ele não esquece. Entendeu? Ele é zeloso. Ele é amado. Paulo também disse que não havia ninguém igual a ele. Pastor Paulo o recomendava a Timóteo, que cuidava dos interesses da igreja e de Cristo. Filipenses capítulo 2, 19 e 20. Paulo falava isso. Não há ninguém como Timóteo. Na qualidade do Timóteo, no zelo e no amor com as coisas da casa do Senhor, como Timóteo. Entendeu? Hoje as coisas da casa do Senhor muitas das vezes Timóteo era um homem zeloso, um jovem zeloso. Timóteo, quando queria fazer as coisas para Deus, as coisas para a igreja, as coisas, quando o Timóteo fazia com amor e carinho, não fazia com enfado, não fazia como isso ali fosse um atrapalho. Timóteo, ele fazia com carinho, ele se sentia útil fazendo isso. Ele se sentia prazeroso quando se sentia útil fazendo algo na casa do Senhor. O que diz ali em Filipenses capítulo 2, 19 e 20? O que Paulo fala de Timóteo? E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Olha só. Vou mandar Timóteo. Vou mandar Timóteo para quê? Sabendo dos vossos negócios. Paulo estava com problema numa igreja, mas Paulo sabia como Timóteo trabalhava. Paulo confiava no trabalho de Timóteo. Paulo recomendou Timóteo para aquela igreja, dizendo bem assim: não tem ninguém com trabalho igual a ele. Eu recomendo ele, receba ele. Pastor, o que Timóteo? Timóteo esteve com Paulo em sua primeira viagem, primeira visita a Roma. Foi convidado para visitá-lo em sua segunda prisão, quando ele estava lá. De acordo com o escritor, Paulo adotou Timóteo como seu filho espiritual. Capítulo 4, 17. Ainda, o rapaz estava perfeitamente inteirado das perseguições, sofrimentos sofridos pelo apóstolo em Antioquia, da Psídia, Icônio e Listra. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Paulo não estava só envolvido com o trabalho. Paulo não estava só envolvido com as coisas da casa do Senhor. Paulo não era só tido um menino como zeloso, um menino fiel, um menino temente. Não, Paulo era um menino que estava envolvido também com as perseguições, irmão Marcos. Capítulo 3, versículo 10 a 11 de 2 Timóteo. O que diz lá? Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha só, está falando para Timóteo esse versículo. O que Paulo está falando para Timóteo? Tu, porém, está falando, Timóteo, tu
tem seguido a minha doutrina. Pastor, então não é doutrina de Deus? Não. O que Paulo pregava? 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 11, ou 13, 23, alguma coisa diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E agora está falando para Timóteo, porém tem seguido a minha doutrina. É a doutrina que Paulo recebeu de Cristo. Pastor, de modo de viver, o modo de viver também, o Paulo era um exemplo para Timóteo, Timóteo tinha Paulo como exemplo. Entendeu? Timóteo não tinha artista como exemplo, Timóteo não tinha jogador de futebol como exemplo, Timóteo não tinha como referência o introgado, o ídolo lá de fora, não. Timóteo tinha o seu pastor, o Paulo, como uma referência. E Paulo fala para ele bem assim, ó: tu porém tens seguido a minha doutrina e o meu modo de viver. Aleluia. Entendeu? Dava gosto de levar esse menino para trabalhar junto. Nunca ia discordar, nunca ia ter problema o Paulo com Timóteo, porque tudo que o Paulo ensinava para Timóteo, Timóteo absorvia e fazia. Olha aqui ainda: intenções, fé, longanimidade, caridade, paciência e perseguição. Timóteo também sofria junto com Paulo, estava integrado junto nas perseguições, entendia o sofrimento que Paulo passava por amor à obra missionária. Timóteo não olhava para Paulo e só seguia Paulo na hora boa. Não, Timóteo olhava para Paulo e desejava, irmão Luiz, seguir Paulo na hora das perseguições também. Eu preciso passar por essa experiência, porque um dia eu vou estar sozinho, um dia Paulo não estará mais comigo, e eu vou ter que caminhar sozinho. E aí? Agora eu tenho Paulo, eu vou andar com Paulo, nem se for para passar perseguição com Paulo, ir para a cadeia com Paulo, sofrer, chorar com Paulo, não tem problema, eu tenho Paulo. Mas eu sei que o Paulo fica por pouco tempo, depois eu vou estar sozinho, eu vou estar ensinando outro Timóteo, e outro Timóteo, e outro Timóteo, que vai aparecer. E vai aparecendo. Agora eu vejo aqui, ó: tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições sofri. Paulo falando para Timóteo. Mas olha o que Paulo fala para Timóteo também, finalzinho do versículo: e o Senhor de todas elas me livrou. E Timóteo olhando isso, Glória a Deus. Timóteo observando que Paulo passava por perseguição, mas Paulo, Deus livrava da perseguição. Timóteo aprendendo com Paulo, Timóteo aprendendo com Paulo na prática, Timóteo vendo Paulo passar por perseguição, mas Timóteo também vendo Deus tirar do Paulo da perseguição. Ei, pastor, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo falava para os obreiros dele: pode ser imitar, pode imitar. Por quê, pastor? Porque você vê eu sofrer, mas vê Deus me dar vitória. Aleluia. Quando eu vejo Paulo falando isso, talvez tenha fé presenciado, talvez tenha até presenciado o apedrejamento de Paulo em Listra, que nós falamos, né? Agora eu vejo algo interessante falando aqui: o fortalecimento das igrejas. Pastor, Paulo sai viajar agora para todas as igrejas, vai passando por todas as igrejas. Ao passar pelas cidades onde estavam as igrejas gentílicas, os líderes entregaram as decisões do concílio de Jerusalém para que os crentes as observassem. Pastor, se lembra do concílio de Jerusalém? Agora Paulo está passando por todas as igrejas, deixando lá o estatuto, deixando lá o concílio, ensinando, passando, ó, foi decidido assim, siga como foi decidido. Entendeu? Paulo passando por todas as outras. E o resultado foi o quê? O resultado foi interessante. O resultado da observância dessas decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém foi extraordinário, uma vez que as igrejas foram fortalecidas e diariamente aumentava em números. Quando há obediência à palavra e o ensino, vai haver crescimento. Quando não há obediência à palavra e o ensino, não há crescimento. Outra coisa que nós vimos é a condução
do programa missionário pelo céu e pela terra. Pastor, muitas das vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Muitas das vezes os planos de Deus não são os nossos. Agora eu vejo, capítulo 16, versículos 6 até o 10. O que nós encontramos ali? O apóstolo Paulo, ele estava a caminho da segunda viagem missionária. Está viajando aí, tá? Acompanhado por Silas, Timóteo, tá? Então ele já passou ali por Listra, tá? E Lucas também. E com o propósito de abrir novos campos e plantar novas igrejas. Paulo tinha um plano ousado de evangelizar a Ásia. A Ásia é aqui, tá? Era onde Paulo estava. Porém, Deus tinha outro plano. Deus queria que Paulo fosse além da Ásia. Deus queria que Paulo chegasse à Europa. Entendeu? Olha só. Aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo à Europa. A agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus e não pelos obreiros. É Deus que direciona, é Deus que põe onde é que você vai, onde é que você não vai. Não da terra, mas pelo céu. Paulo abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus. Assim o evangelho entrou na Europa, pastor. Ainda nós vimos que Paulo e seus companheiros receberam proibição e restrição de um lado e permissão e coação do outro. Uma direção lhe é proibida e outra se lhe abre. De um lado o Espírito diz, não vá, e do outro ele diz, venha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando eu vejo isso, eu vejo que o escritor, ele fala que planejar ir à Macedônia do século I se estendia do leste ao oeste, tá? Agora eu vejo aqui, que do mar Egeu até o mar Ádrico, aqui, o mar Egeu, né? Agora eu vejo algo interessante, que ao norte encontrava-se Ilírico e Trácia, e ao sul Acaia e Grécia. Pastor, governado pelos romanos, o povo da Macedônia falava grego e assim podia comunicar-se com os habitantes da Ásia Menor. Existia aqui uma ligação. Por quê? Porque eles aqui falavam uma língua que esses aqui também entendiam. Por isso que era fácil Paulo entrar na Europa evangelizando. Tá? Ainda nós convém observar que o uso da primeira pessoa no plural, em Atos capítulo 16 e 10, porque Atos foi escrito por Lucas. E Lucas muitas das vezes fala nós e outras das vezes fala eles. Se você comparar Atos capítulo 16 e 10, Atos capítulo 16, 10 a 17, Atos capítulo 20, versículos 5 a 15, muitos versículos nós vamos ver o Lucas escrevendo nós fomos, e outros versículos Lucas escrevendo eles foram. Pastor, qual é a diferença aí? É que teve lugar que Lucas não acompanhou, Lucas ficou, mas escreveu que eles foram, mas ele não foi junto. Então ele escreveu, eles foram, e eles partiram. Outros versículos Lucas escreve, e fomos, e viajamos. Então Lucas estava envolvido, entendeu? Nós temos que entender essa parte. Atos capítulo 17, versículo 1, Lucas muda, entendeu? Da terceira pessoa do plural, eles, indicando a possibilidade de ter ficado em Filipos. Agora eu vejo algo aqui interessante, quando falo, em quinto lugar, a porta que Deus abre nem sempre conduz por um caminho fácil, mas sempre para um destino vitorioso. E você sabe que para você ter vitória, não é pelo caminho fácil. Tem muitas pessoas que querem vitória, até chegam à vitória. Aqui na terra você consegue uma vitória da maneira fácil, porque você pode talvez burlar algumas coisas, né? Mas no céu não. No céu você só chega lá se você passar pelo caminho certo. E a Bíblia diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. E agora Deus aponta o caminho missionário
missionário para onde os plantadores deveriam ir. Estamos falando de quem, pastor? Estamos falando de Paulo e a sua equipe. Estamos falando, no capítulo 16, versículo 16 até o 34, nós vemos que os plantadores deveriam ir. Deu-lhe sucesso na missão, mas não sem dor, sofrimento ou sangue. Pastor, o Paulo teve sucesso em todos os lugares que passou, mas todos os lugares que ele passou teve prisão, sangue, apedrejamento, açoites, rejeição. Mas o Senhor era com ele. Paulo testifica aqui para Timóteo: mas de todas Deus me livrou, porém passei por isso. Passei por isso. O sofrimento, ele não é incompatível com o sucesso da obra. Pastor, muitas vezes o solo fértil da evangelização é regado pelas lágrimas, suor, sangue daqueles que proclamam as boas novas do Evangelho. E aí alguém diz assim: é fácil ser missionário, é muito fácil fazer missão. Tem gente que ainda fala, diz: é fácil fazer missão, mas não faz. Para sair fazer é uma tortura. Entendeu? É muito fácil falar, eu quero ver fazer. É muito fácil falar, eu quero ver fazer. Aliás, é mais difícil não fazer, mas se envolver com quem está fazendo. Porque a pessoa que está fazendo sempre vai te inspirar a fazer. Nunca vai te inspirar a não fazer. Vai pedir para você: escuta, por que você não vai? Por que você não faz? Por que você não canta? Por que você não prega? Por que você não contribui? Por que? Ah, pastor, então eu prefiro me afastar. Por quê? Porque senão eu vou ser constrangido por aquele que faz. Aquele que faz sempre vai ser inspiração. Aquele que faz sempre vai ser uma pedra no sapato daquele que não faz. E aqui eu vejo Paulo, ele falando que a obra missionária, as viagens dele, sempre foi viagem de sucesso, mas sempre teve sofrimento, lágrimas, pastor. Deus abre as portas, mas o caminho nunca foi fácil. O chamado de Deus é claro, mas a providência de Deus nem sempre são. Quando eu vejo Paulo falando isso, nem sempre é da vontade de Deus nos levar a lugares de bonança. É fácil. Eu preguei, tem uma mensagem lá no YouTube, aprendendo missão na casa de Maquir. Todo mundo gostava de ser missionário no palácio junto com ele. Agora eu queria ver você ser missionário lá na casa de Maquir, lá com os aleijados na tua casa, servindo eles, mas nunca sendo servido, mas está servindo. Ninguém ia visitar o Maquir para ver se o Maquir estava precisando de alguma coisa ou não. Mas quando precisava era na casa de Maquir que eles corriam. Larga os aleijados lá. Mas a Bíblia diz que a casa de Maquir sempre tinha fartura. Aleluia. Deus nunca deixava, até reis se hospedavam na casa de Maquir. Agora eu vejo Paulo, muitas das vezes ele nos põe no meio de tempestades. Paulo falando que nem sempre Deus fala conosco através de ventos suaves. Às vezes Deus dá um terremoto, às vezes Deus dá um chacoalhão e a gente pensa: vou morrer. Não, filho, é Deus falando contigo. É Deus tentando te chamar a atenção, te acordar. Entendeu? Deus falou com o povo de Israel lá de cima da montanha. O povo de Israel falou para Moisés: Moisés, fala tu com Deus, porque senão nós vamos morrer, nós não suportamos. Meu Deus, é muito terror aqui. E Moisés tinha que falar com Deus, porque o povo não suportava falar com Deus. O povo pensava que ia morrer, mas era só Deus que estava conversando com o povo. Mas o povo queria viver assim, e quem vive assim não suporta a voz de Deus. É mais fácil se desviar do que suportar Deus falando. Pastor, olha só, muitas vezes ele faz o seu caminho na tormenta. Outra coisa, Deus queria Paulo e Silas em Filipos, queria plantar uma igreja em Filipos, mas os missionários foram para onde? Cadeia. Pastor, mas Deus não disse que nós íamos para Filipe? Deus não queria, não era para nós abrir uma igreja lá em Filipe? Sim, mas o que nós estamos fazendo aqui na cadeia? Aí eu pego as palavras do pastor Daniel, né? Então, pai, o que vai ser?
Você quer abrir uma igreja aqui em Filipe? Mas eu estou na cadeia. Será que Deus não tem um propósito contigo na cadeia? Será que Deus não tem um propósito contigo nesse deserto? Nessa aprovação? Você tem essa aprovação muitas das vezes como algo de tortura, mas dá uma olhada com os olhos de Deus e vê, isso é uma escola. Não está aprendendo nada com isso? Então começa a olhar com outros olhos. Pastor, quando eu vejo Paulo falando, os missionários foram para a cadeia não foi um acidente, a cadeia foi uma preparação de Deus. Olha aqui, a cadeia não frustrou os desígnios de Deus, a cadeia não roubou dos missionários a visão da obra, e nem lhes arrancou do peito o entusiasmo de fazer a vontade de Deus. A luta não pode tirar o gozo, a vontade, a paz, o ânimo de você fazer algo para Deus. A luta tem que te dar mais gás, tem que te dar mais força, tem que te estruturar mais. Ah, pastor, mas eu não posso passar por uma luta que eu desanimo, eu já faço de hoje, sabe? A luta é para te fortalecer. A prova é para te fortalecer. Dá uma olhada em Jó. Jó perdeu tudo e não abandonou Deus. Jó perdeu tudo. Muitas das vezes uma pedrinha no sapato a gente acaba, meu Deus do céu, pastor, estou quase desistindo. Frouxa, a Bíblia fala isso. Se te mostrares frouxo na hora da luta, tu não tem parte com Deus. Não é pastor, é a Bíblia. Que mais ainda? No mundo que busca uma vida cristã apenas de prosperidade e saúde, que aplaude o conforto e busca os holofotes, que despreza aprovações e anseios pelo paraíso da riqueza e do luxo na terra, precisamos aprender com esse texto. Pastor, muitas das vezes só somos usados por Deus com glamoures. Hoje, se eu não tiver seguidores, se eu não tiver ídolos, se eu não tiver pessoas ali me babando ali, Deus não está nesse negócio. Se a igreja não estiver cheia, Deus não está nesse negócio. Se ninguém está glorificando, é porque Deus não está nesse negócio. Irmão, presta atenção. Muitas das vezes Deus está no negócio, é você que não está no negócio de Deus. O que Paulo nos ensina aqui? Nós já estaremos encerrando, mas o que Paulo nos ensina aqui? Algo interessante sobre isso. Olha aqui, precisamos aprender com o poeta inglês William Cowper, que diz assim, que em um de seus poemas escreveu: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Às vezes você olha para uma mulher do círculo de oração, que ora, tá? Está com o rosto todo vermelhado, está com os olhos cheios, inchado. Ela não está triste, ela está alegre, mas a carne está sofrida, entendeu? Às vezes você olha para um irmão, muitas das vezes chega na igreja, você não sabe o que ele passou para chegar na igreja. A guerra espiritual, a guerra carnal, muitas das vezes, o que o inimigo fez, o que ele passou durante a semana, provações, os ataques, os deboches, e aí ele chega na igreja. Às vezes chega triste, mas a alma está contente. Por quê? Porque conseguiu chegar na presença do Senhor. Aleluia. Mas a carne está fraca, a carne está destruída. Mas é aqui que nós recebemos o renovo do Senhor. Aleluia. É aqui que nós carregamos as nossas baterias. Aleluia. É aqui que o Senhor nos coloca de fé e diz bem assim: filho, filha, eu estou contigo. Não desista, você está no meio de uma guerra, eu sou um general e eu vou te dar vitória. Tu não vai voltar para casa assim derrotado, tu vai voltar para casa vitorioso. É por isso que o cristão faz de tudo para estar na presença do Senhor. Sofrido, sim, sofrido.
Mas, sabendo da vitória dele, Paulo e Silas foram açoitados. Nós vamos falar no próximo culto sobre esse tema. Mas olha só que interessante. Lá eles foram açoitados, presos em Filipe. Mas o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, uma mulher que eles encontraram lá em Filipos, nós vamos falar nos próximos cultos. Entendeu? O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia e libertou uma jovem possessa, também abriu as portas da cadeia. Quem era Lídia? Uma empresária lá da Europa. A primeira pessoa a se converter na Europa foi Lídia. Deus converteu e converteu para manter Paulo. Deus converteu para abrir as portas da casa dela. Pastor, mas se você prestar atenção, não vou entrar nesse assunto agora, porque é estudo para frente. Mas se você prestar atenção, as portas do comércio se fecharam para Lídia, mas as portas do céu abriram para ela. Lídia, que foi uma vendedora de púrpura, Lídia que tinha o comércio expandido na Europa, ali naquela cidade. Agora nós vimos, só por ela ter aceitado Paulo, só por ela ter recebido Paulo, só por ela conseguir começar a manter Paulo ali, para que Paulo evangelizasse aquela cidade virou as costas para Lídia. Porém a casa de Lídia foi uma casa próspera. A casa de Lídia, Deus estendeu as mãos. Deus falou assim, quem sabe, penso eu, Lídia, eles podem não comprar, mas sempre vai ter fartura na tua casa. Lídia, eles podem quebrar todos os contratos de compra-venda que nós temos aqui nessa cidade. Não tem problema, você tem um contrato comigo no céu. Glória a Deus. Você tem um contrato comigo no céu, Lídia. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E através da tua casa, através da tua vida, Lídia, essa cidade, essa Europa toda vai ser evangelizada. Irmã Flávia, irmã Cláudia, pensa no galardão dessa mulher. Hoje a Europa é um dos países fortes em evangelização. Igrejas, potências. Sabe quem foi a primeira pessoa? A Lídia. Nós aprendemos lá em Macai ontem de manhã. Não desprezes os pequenos começos. Pastor, mas eu gostaria que fosse. Irmão, valoriza. Porque um dia, se Jesus não voltar, isso aqui, essa cidade vai estar minada de congregação. Aleluia. Essas cidades vizinhas aqui vão estar minadas de igrejas. Glória a Deus. Mas o começo foi você que fez parte. O começo foi você que fez parte. Sair da sua casa, muitas das vezes, para fazer a obra missionária. Sim, Paulo também saía. Sabe quem levava Paulo? Talvez era a Lídia. Depois, quem sabe, né? Se fosse nos dias de hoje, Paulo conseguiu ter um carinho, né? Depois Paulo conseguiu alugar uma igreja. Mas a Lídia sempre estava lá. A Lídia. Eu imagino o galardão, irmã Zélia, dessa mulher. Tem pessoas que não contam a história da Bíblia, mas elas têm uma grande história. Aliás, a nossa história não é para ser contada, mas nós temos que contar uma história. Alguém vai chegar para você, ou vai chegar para o teu neto, ou vai chegar para tua neta, teu bisneto, ou vai chegar para gerações lá na frente e vai dizer: ei, eu sei que na tua vida tem uma fé, e essa fé é verdadeira. A fé que habitou no teu avô, a fé que habitou na tua avó, a fé que habitou na tua mãe, a fé que está habitando em ti. Isso está vindo de um legado, está vindo de um bom ensinamento. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Será que alguém vai ter coragem de falar isso para os nossos filhos, nossos netos lá na frente? Uma fé verdadeira, uma fé que resiste batalhas, uma fé que sustenta, uma fé que segura as lutas, uma fé que não desiste, uma fé que ganha almas, uma fé que está na direção de Deus. Que nós possamos deixar um legado, sim, meus amados. Que nós possamos deixar um bom ensino, sim. Que nós possamos deixar um bom exemplo, sim. E que Deus se encarregue de fazer o resto. Agora, o que nós temos que fazer, nós não podemos deixar de fazer.
Paulo saiu com Silas, chegou na igreja, viu um moço, e investiu nesse moço. Esse moço era Timóteo, e esse moço foi tão bom, esse moço foi tão útil no ministério de Paulo, que ele deixou 2 livros aqui, com o nome dele. Carta ao jovem Timóteo, uma, e carta ao jovem Timóteo, 2 cartas o apóstolo escreve para Timóteo. O apóstolo escreve para Timóteo para aconselhar ele. Ele era um obreiro novo. Paulo aconselhava e Timóteo absolvia. Paulo aconselhava e Timóteo botava em prática. Paulo aconselhava, Timóteo botava em prática e Paulo saía testemunhando. Paulo recomendava: aceite o menino, aceite o menino, aceite o menino, porque ele é bom, obediente, temente ao Senhor. Eu quero orar pelas vossas vidas. Que Deus venha abençoar, meus amados. Que nós possamos a cada dia mais, absolver a palavra do Senhor. Irmã Gabriela se prepara para adorar. Que nós possamos absolver a palavra do Senhor de tal forma que não vá sobrar espaço para outras coisas dessa terra, a não ser a palavra do Senhor. Que ela possa ser o sal, que ela possa ser a água, que ela possa matar a sede, mas que ela possa despertar sede em outras vidas. Que pessoas possam olhar na nossa vida e ver exemplo. Que pessoas possam olhar na nossa vida e ver bom testemunho e despertar vontade de ser alegre, ter paz, ter alegria, ter vontade de fazer algo a mais para o Senhor. Que nós possamos ser aquele Paulo, que nós possamos ser referência sem deixar de ensinar. Que nós possamos ensinar os Timóteos desde a meninice, desde pequenininho, desde criança, a estar envolvido com as coisas de Deus, a ser temente a Deus, a servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, com amor, com dedicação, com zelo, para que lá na frente Deus venha dizer assim: escolha Timóteo, leva Timóteo junto. Timóteo é o escolhido, Timóteo é o obreiro, já separado desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Que nós possamos aprender com ele.